alunos do Colégio Municipal Gerson de Albuquerque, Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos à série de aulas, que nós, professores do Colégio Municipal, estaremos desenvolvendo para vocês estarem estudando em casa. Tudo isso a gente visando contribuir para que vocês não sejam tão prejudicados nesse período aí que a gente está de quarentena devido ao coronavírus. Então essa é a primeira aula hoje. Para quem não me conhece, eu sou o professor Renato Menezes, leciono a matéria de Geografia, e ficarei com todos vocês dos nonos anos, responsável por essas aulas de Geografia, enquanto não retornamos para a normalidade das nossas aulas. Então, só frisando a importância de vocês realmente ficarem em casa, esse apelo para que a gente faça o isolamento social, procure sair o mínimo possível, só se for realmente necessário. Quanto mais a gente cumprir essas metas, essas normas, mais rápido a gente vai voltar ao normal das nossas vidas. E não vamos correr o risco de ficar doentes, nem adoecer nenhum familiar nosso. Então aproveitem esse tempo em casa, estudem. Vocês vão ter agora as aulas disponibilizadas via internet, por todos os professores do Municipal. E vão ter esse tempo para estar estudando, lendo, se aprofundando, refletindo, assistindo videoaulas, fazendo leituras. Então, desde já fico à disposição, contem comigo para qualquer esclarecimento que for necessário. Iniciaremos com conteúdo sobre o continente europeu, que é o conteúdo do currículo de vocês, é o conteúdo obrigatório para o nono ano. Tanto ele está no currículo, como ele está também no livro didático que vocês receberam. Então, nós dividimos a aula em duas partes e procuramos trazer as partes mais importantes, assim, o que de mais necessário para que também não fique tão longo, a videoaula sobre o continente europeu. Vai haver o complemento no livro que vocês deverão ler, vou explicar no final. Vou deixar também esse slide à disposição para que vocês possam revisá-lo se necessário. E aqui a gente traz um resumo, um compilado dos principais pontos a ser tratados do continente europeu. Essa aula inicial vai ser a parte 1 e a parte 2 será o complemento também sobre o continente europeu na semana que vem. Então a Europa ela é um continente localizado parte no hemisfério ocidental e parte no hemisfério oriental. Ela faz fronteira com o norte africano, oeste asiático e está ao sul do Oceano Ártico Glacial e a leste do Oceano Atlântico, certo? Então, assim, só para a gente recapitular, continentes são as grandes porções de terra emersas, ou seja, acima da água, tá? Então, de acordo com esse mapa que a gente pegou, são 6 os continentes. Alguns estudiosos classificam 7, mas fica essa discussão entre 6 e 7, certo? Nesse mapa que eu trouxe a vocês, são 6 continentes, sendo eles a América em laranja, a Europa em roxo, a Ásia em amarelo, a Oceania em cor de rosa, a África verde e a Antártica em branco lá na parte inferior do mapa mundi, certo? Então, como nós estamos estudando o continente europeu, eu peço que vocês prestem atenção na cor roxa, que é o que caracteriza o continente europeu, é a localização do continente europeu. Ele faz fronteira com o norte africano, o oeste asiático, está ao sul do Oceano Ártico Glacial e a leste do Oceano Atlântico. Então essa é a localização. Vocês percebem que a Europa e a Ásia elas são apenas uma porção de terra, ela não tem divisões com o oceano no meio, como os outros continentes, só que tem toda uma explicação para isso. Alguns estudiosos chamam essa porção terrestre de Eurásia, que é a mistura da Europa com a Ásia. O que é que divide a Europa da Ásia? São barreiras naturais, como montanhas, como rios. Então, essa divisão da parte roxinha da Europa com a parte amarela da Ásia, ela é feita por meios naturais e não por água, como todos os outros oceanos. E aí, gente, a gente tem que prestar atenção também no seguinte. A Europa está bem centralizada, ela está no centro aí do mapa. Só que nós sabemos que a Terra, o planeta Terra, ele é esférico. Aí no mapa ele foi planificado para ser colocado numa ilustração. Mas nós sabemos que o nosso planeta ele é uma esfera. Sendo ele uma esfera, não existe meio, não existe começo, não existe fim, não existe em cima, não existe embaixo.
Uma esfera é uma esfera, uma bola é uma bola, não é isso? Então, por que que a Europa sempre é colocada no centro dos mapas? Então, os produtores dos mapas, os inventores dos primeiros mapas, foram geógrafos, foram cientistas europeus. E eles fizeram questão de colocar a Europa ao centro para mostrar o poder da Europa, né? É uma questão também política, né? Você coloca a Europa no centro como você mostrando que ela é o continente mais importante que existe. E é por isso que quase todos os mapas escolares que nós pegamos, a Europa está no centro. Não quer dizer que esse mapa esteja errado e nem que ele esteja certo. Mas vocês podem pegar outros mapas, feitos, por exemplo, eu vi esses dias, que no Japão o mapa mundi ele é feito de forma diferente, o Japão é o centro. É errado? Não, é apenas um ponto de vista diferente. Levando-se em consideração que o planeta Terra é redondo, qualquer ponto de vista do planeta ele pode ser colocado de forma diferente e ainda fica certo. Tá? Então, a gente tem sempre nos nossos mapas a Europa ao centro, porque politicamente ela tem essa influência e os desenvolvedores dos mapas eles sempre criam ela ao centro, como sendo o lugar mais poderoso, mais importante. Isso foi conhecido como visão eurocêntrica, certo? Por que eurocêntrica? Euro, Europa, cêntrica, centro. Então, a visão sempre da Europa no centro do mundo, como se dela saem todas as outras coisas, como se ela dominasse, né, o mundo. E não deixa também de ter esse significado e existe certa verdade também nisso, certo, pessoal? Então aí, para vocês terem noção, Ocidente, essa divisão Ocidente-Oriente, com esse meridiano de Greenwich passando ao meio, isso tudo é uma criação europeia. Tá? Nos mapas europeus eles criam isso. Se a gente pegar uma foto de satélite do planeta Terra, não existe meridiano, não existe paralelo, não existe nada. As linhas são criações humanas, né? E aí o humano ele usa de acordo com o que vai lhe beneficiar. Então o meridiano de Greenwich ele passa no meio da Europa, né? Dividindo a linha que é justamente a linha que define os horários do mundo, né? Os fusos horários. E aí vocês têm do lado esquerdo o Ocidente e do lado direito o Oriente. Mas tudo isso é uma criação europeia, certo? Sempre a Europa que rege, ela procura regir essas leis e se colocar sempre como destaque. Então, quando vocês ouvirem falar em visão eurocêntrica, é sempre colocar a Europa como mais importante do que os outros continentes. As comunidades que habitaram na Europa no passado foram as responsáveis pela colonização de quase todo o mundo, o que inclui as Américas, Ásia e África. Não à toa, o continente europeu também é apelidado como centro do mundo. Então é justamente isso, gente. Um dos motivos pelo qual a Europa é tida como centro do mundo é porque os europeus foram os principais colonizadores que descobriram muitos continentes, né? Que oficializaram a descoberta desses continentes. Porque, por exemplo, no Brasil já existia população indígena, mas os europeus foram que chegaram, quem colonizaram, quem organizaram administrativamente o país e ficaram como os descobridores das Américas e das Áfricas. Não é isso? Então, esse é outro motivo pelo fato de se colocar a Europa sempre ao centro, porque ela foi a colonizadora de quase todos os outros continentes. Quase todos os outros foram descobertos pela Europa, inclusive os Estados Unidos, né? Foi colonizado pelos ingleses, que são europeus. Então, até por isso a Europa é conhecida como Velho Mundo, porque nesse período ela já tinha civilizações, ela já tinha suas monarquias, seus reinados, quando ela descobriu os outros países, né? Então, nisso é um dos motivos por ela ser caracterizada e conhecida como o centro do mundo. Atualmente, o continente europeu é formado por mais de 40 países. 2 deles, por sua vez, também possuem terras na Ásia, Rússia e Turquia, certo? Então aí vocês veem um mapa mais aproximado da Europa, com o nome dos países, que são muitos, certo? E aí uma curiosidade que 2 deles, eles têm parte do território na Europa e parte na Ásia, certo? Lembra que eu disse a vocês que a Europa e a Ásia elas fazem divisa. Então, a Rússia, que é a Federação Russa em amarelo aqui em cima, e a Turquia aqui embaixo, elas têm parte dela na Europa e parte no continente asiático, que não aparece nesse mapa porque esse mapa é específico do continente europeu. Tá? E outra coisa, gente, que a gente vê também é muitos lugares que a gente ouve muito falar, né? Então, a gente ouve muito falar na França, em Paris, uma das capitais mais turísticas do mundo,
Reino Unido, ali onde está a Inglaterra, Londres, a Itália, Roma, Milão, Alemanha, Berlim, Espanha, Madrid, Portugal, Lisboa. Então, mesmo nós não sendo europeus e nem tendo visitado, a maioria de nós nunca tendo visitado a Europa, nós conhecemos a Europa de ouvir falar, porque são países, o continente europeu no geral, ele figura em destaque no mundo, economicamente, socialmente, turisticamente falando. Tá? Então, a Europa tem esse destaque. E aí vocês podem ver a grande quantidade de países que existe no território do continente europeu. Porém, mesmo com tantos países, não se engane, a Europa é na verdade bem pequena. São algo como 10.180 mil km² de área total. Se não contássemos a Rússia, que está entre os maiores países do mundo, o Brasil seria maior do que todo o continente europeu. Então veja só, pessoal, a Europa tem muitos países, só que os países são pequenos, né? São territórios pequenos. Como é que a gente sabe essa proporção? Como é que a gente tem essa noção? Eu trouxe essa imagem para vocês, né, do território brasileiro, contorno. Vocês podem ver aí o contorno do território brasileiro. E dentro dele, o território, a proporção, né, de vários países europeus dentro do território brasileiro, para vocês terem noção de como eles são pequenos. Vejam quantos países europeus caberiam dentro do território brasileiro. Olha, nós temos aí a Itália, a França, a Alemanha, a Espanha, Polônia, Suécia, Romênia, Noruega, Ucrânia. Quase todos os países europeus cabem dentro do território brasileiro. Então isso mostra que a Europa tem muitos países, só que são países pequenos, é um continente considerado pequeno. Só o Brasil ele já tem praticamente o tamanho de um continente inteiro. É um país muito grande em extensão territorial. Ok? Em relação ao clima da Europa, é predominantemente temperado, apesar de contar com inúmeras variações, tanto oceânicas como continentais. Algumas áreas ao norte contam com clima polar, enquanto algumas ao sul com clima mediterrâneo, e algumas poucas com clima alpino, basicamente predominante nas montanhas. Então vamos lá, pessoal. O que significa clima temperado? Né? Não tem nada a ver com a palavra tempero. Esse temperado tem a ver com temperatura. O que significa isso? Todas as estações do ano da Europa são bem definidas. Nós temos o outono, né, que vocês veem que é a característica das árvores, que começa a cair as folhas. O inverno, que geralmente é bem rigoroso no continente europeu, geralmente acompanhado de neve em grande parte do continente. Primavera, que é a estação das flores, e verão, que é aquela estação mais quente. Tá? Então, nos climas temperados, essa diferenciação, essa definição das estações, ela é bem nítida aos olhos humanos. É perceptível você saber que em qual estação as pessoas estão, o continente está. Diferentemente da nossa região, que não tem as 4 estações bem definidas do ano. Né? Atualmente nós estamos no outono, mas só que aqui na nossa região nós vemos a temperatura ainda alta, muito sol, chove algumas vezes, mas não tem uma coisa clara de que a gente mudou de estação do verão para o outono. Então, todo lugar que tem o clima temperado, você vai perceber que tem as 4 estações do ano bem definidas. Na hidrografia, que é a parte hídrica, que é a parte das águas, a Europa também abriga alguns dos mais importantes rios de todo o mundo. Alguns deles são o rio Volga, localizado em território russo, o rio Danúbio, que se inicia na Alemanha, passa por 7 países e deságua apenas no Mar Negro, e o rio Reno, que passa por toda a região industrializada europeia, como França e Alemanha, por exemplo, e deságua na Holanda, no conhecido porto de Roterdã. Então eu trago a imagem para vocês do rio Volga, que é o maior rio em extensão da Europa. A Europa tem um bom potencial hídrico, tem muitos rios, não se compara com o Brasil, que possui a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do rio Amazonas. Possui também o rio São Francisco, que é um rio com muito destaque, mas existe também uma importância hídrica na Europa. Existe também uma boa quantidade de rios. Em destaque aí o rio Volga, que é o maior rio do continente europeu. Na vegetação, é diversificada, tem vários tipos dependendo do clima onde ela chega. Tá? Temos aí o exemplo da tundra na Noruega, taiga na Rússia, estepes na Ucrânia,
tundra na Suécia, lavanda, vegetação mediterrânea na Grécia e vegetação mediterrânea na Itália. Então é uma vegetação bem diversificada, devido ao continente também ter muitos países e alguns tipos de clima diferentes e de solos diferentes, ocasiona também várias vegetações diferentes. Em relação à população, que é o estudo demográfico, os dados mais recentes informam que a população atual europeia é de algo como 740 milhões de habitantes. Porém, esse número muda com frequência, o que é um reflexo dos fluxos de migração interna possibilitados pela União Europeia. Com taxas de mortalidade e de natalidade baixíssimas, a faixa etária média da população também vem se tornando cada vez mais alta. Idiomas predominantes são as línguas mais faladas, o alemão, francês, inglês, russo, polaco e italiano. Então vejam só, a Europa ela conta atualmente mais ou menos com 740 milhões de pessoas. Só que esse número ele é variante porque existe uma frequência de migrações. Como é liberada a circulação de pessoas entre os países da União Europeia, esse número é um pouco impreciso, ele pode mudar constantemente, certo? Existem taxas de mortalidade e natalidade baixas. O que significa isso? Morrem poucas pessoas devido à alta qualidade de vida, as pessoas vivem mais, e nascem poucas pessoas também, porque os casais eles estão cada vez menos querendo ter filhos no continente europeu. Isso está afetando o continente porque está faltando mão de obra para os trabalhos, né? Tem uma grande quantidade de pessoas aposentadas no continente europeu e falta pessoas para trabalhar, né? Porque como as pessoas não estão querendo ter filhos, falta aquela população economicamente ativa, que está aí em torno da faixa de 18 a 60 anos. Então, é um problema que a Europa vive hoje. Inclusive, alguns países eles dão incentivos, até financeiros, para alguns casais que queiram ter filhos, para que não haja esse desgaste, né, com falta de pessoas para trabalhar. Já é um problema que já é real no continente europeu. Aí nós temos a imagem de uma população idosa conversando, que é muito frequente na Europa. Os índices sociais de qualidade de vida da população europeia estão entre os mais altos de todo o mundo. Entre os motivos que tornam isso possível, destacamos baixa criminalidade, taxas de analfabetismo quase zeradas em grande parte dos países, principalmente nas nações do Centro-Oeste, e altíssima expectativa de vida. Então, pessoal, a Europa ela é tida como um dos melhores lugares do mundo, continente europeu, de se viver, de alta qualidade de vida. Por quê? Existe baixa criminalidade, taxas de analfabetismo quase zeradas, assim, a educação é um nível muito elevado, quase todas as pessoas têm uma educação muito alta. Em grande parte dos países, altíssima expectativa de vida. As pessoas são mais saudáveis e, consequentemente, acabam vivendo mais. Então, existe uma vasta população também de pessoas idosas que vivem bastante. Tá? Fazendo aí uma comparação com esse ponto abordado, a gente vê a Itália, por exemplo, hoje sofrendo muito com o problema do coronavírus. E aí a gente pode imaginar, mas será que a Itália não presta, que é um país ruim de se viver? Não, é um país que tem o padrão europeu de viver. Mas justamente por isso, né, eles têm uma população muito alta e idosa. E a doença do coronavírus é uma doença que afeta mais as pessoas com idade mais elevada. Então, esses países acabam sofrendo mais, né, com essa doença em comparação a países que têm quantidade de pessoas jovens maior. Então, quase toda a Europa ela tem esse grande risco, né? Nenhum país está preparado para uma grande quantidade de pessoas doentes. E com essa doença aí, a Itália principalmente foi muito afetada devido à grande quantidade de idosos. Tá? Então, é um lugar de boa qualidade de vida de se viver, mas existe muitos idosos e quando acontece uma questão como essa pode ser também muito catastrófico, como está sendo lá para eles. Está sendo bem difícil. Pronto, pessoal. Então, esses foram os pontos abordados, foram os principais que eu consultei para trazer para vocês de uma forma clara, né? Existem mais coisas e aí vai ser com vocês, certo? Esse aí é o livro que vocês receberam, Expedições Geográficas do autor Melenhadas, do 9º ano. E aí vocês vão ter que fazer o seguinte.
vocês vão fazer a leitura da página 76 até a 93 do livro. Nessa leitura vocês vão ter mais informações ainda sobre o continente europeu. Vai ter algumas dessas que eu falei e vai ter mais ainda, né, que vocês precisam ler para aprofundar esse assunto. Tem aí esse link desse vídeo complementar do YouTube, que é também um professor que fala muito bem sobre o continente europeu, para vocês assistirem, para melhorar ainda mais essa questão do conhecimento. E ao final vai ter essa atividade. No caderno, vocês vão fazer, valendo 2,5 pontos, de acordo com como o diretor postou, né, que cada atividade valerá 2,5 pontos, e vão responder esse questionário. Ele está no livro como atividade de percurso, da página 94 e 95. As questões são do 1 até o 10 e não precisa copiar as perguntas, só colocar as respostas, certo? Quando retornarmos às aulas normais, vai ser feita a correção e a atribuição da nota dessa atividade. Então, fico à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas, caso fique alguma dúvida sobre esse tema. Obrigado, bons estudos e até a próxima aula.